Olá, guerreiros! Eu sou o professor Mário Brandes, professor de Literatura Brasileira do Foco Cursos Preparatórios. E hoje, dando sequência à nossa aula, falando agora sobre o Barroco. O Barroco é o segundo período literário da história da literatura brasileira. Na aula anterior, nós falamos sobre o quinhentismo e que o quinhentismo era uma literatura produzida por europeus sobre o Brasil. Agora, o Barroco, na ordem cronológica da história da literatura brasileira, é o segundo período, mas é o primeiro momento em que a gente vai ter uma literatura escrita por brasileiros. E como a gente falou na aula passada, a gente não pode falar de literatura sem falar de história, sem relacionar a arte com o momento no qual ela foi produzida. E o contexto histórico do Barroco na Europa, primeiramente, porque as coisas começam na Europa e depois ela vem para o Brasil, é o seguinte: estava acontecendo uma retomada de valores medievais, uma retomada do teocentrismo. O que é isso? Teocentrismo significa Deus no centro de tudo. Na Idade Média, a Igreja Católica era uma instituição muito poderosa, muito influente, e isso gerava um sentimento chamado teocentrismo. As pessoas elas guiavam o seu modo de vida a partir de preceitos religiosos, a partir daquilo que a Igreja considerava correto. Isso é teocentrismo. Posteriormente, após a Idade Média, chegando à época do Renascimento e a época que a gente viu na aula passada com as navegações portuguesas, surgiu um momento chamado de antropocentrismo. É um momento em que o ser humano ele deixa um pouco de lado esses valores religiosos para guiar a sua vida e passa a acreditar também no uso da razão, no uso de métodos científicos para ter o seu progresso. Isso acontece durante o período que a gente viu na aula passada, que era o quinhentismo. Agora, no Barroco, esses valores medievais do teocentrismo, esses valores antigos, eles começam a serem retomados. E isso acontece devido a um movimento chamado de Contra-Reforma Católica. Tá? A Contra-Reforma Católica foi uma resposta à Reforma Protestante do Martinho Lutero. Como eu falei agora há pouco, durante a Idade Média a Igreja Católica era muito poderosa em questão de influência e aconteceu depois a Reforma Protestante que fez com que ela perdesse um pouco do alcance que ela tinha. Para retomar a influência que ela já teve um dia, ela instaura a Contra-Reforma, que é um momento em que ela começa a voltar com uma inquisição muito forte, começa a exercer os seus valores de uma maneira muito violenta, e isso faz com que aconteça uma crise de identidade no ser humano. Então, porque o ser humano estava acostumado com os valores do antropocentrismo, né, da época das navegações, e de repente esses valores do teocentrismo retornam para a vida das pessoas e acontece uma crise entre teocentrismo e antropocentrismo. E o ser humano, ele acaba no meio dessa crise sem saber para que lado que ele vai. Então ele não sabe se ele guia a sua vida pensando mais de uma maneira racional, aproveitando as coisas materiais, aproveitando o agora, ou se retoma aqueles valores de guiar a sua vida a partir daquilo que a igreja determinava. Devido a esse contexto de crise existencial, a gente diz que o Barroco é a arte do conflito, porque o Barroco é a expressão artística que vai deixar com que essa crise, com que esse conflito existencial do ser humano transpareça. Então, sempre associem a literatura, a arte barroca como um todo, como a arte do conflito. É o momento de pegar e de expressar essa dúvida, esse momento de crise pelo qual passava o ser humano. No Brasil, enquanto está acontecendo todo esse sentimento de crise na Europa, no Brasil a gente tem a Bahia como o primeiro grande centro urbano. Né? Após aquela questão do descobrimento, a Bahia se torna a primeira grande cidade brasileira. E o Brasil tem como seu primeiro grande ciclo econômico o ciclo da cana-de-açúcar, e a gente tem ainda o episódio das invasões holandesas. Então, esse é o contexto que nós temos no Brasil e o contexto que nós temos na Europa. Esse conflito que está acontecendo lá vai chegar ao grupo de intelectuais brasileiros que vivem aqui.
como que esse conflito, como que essas questões barrocas aparecem na literatura brasileira, tá? Os temas que começam a ser abordados na poesia da literatura barroca são conflito entre corpo e alma, né, porque o ser humano ele fica na dúvida se deve seguir um lado mais religioso ou um lado mais racional, então fica muito claro esse conflito entre corpo e alma. Fugacidade da vida, ou seja, se o ser humano está nesse conflito, ele está muito preocupado com a questão de que a vida passa rápido e ele não sabe se ele está vivendo de uma maneira correta. Isso provoca angústia existencial e uma preocupação com a morte. Então essas características são temáticas muito presentes na literatura barroca brasileira. Além dessas questões temáticas, a gente tem duas questões de estrutura, questões formais na literatura barroca. Quando a gente fala do barroco enquanto obra de arte, não só como literatura, mas como pintura, arquitetura, a gente chega a um consenso de que o padrão estético da época do barroco é o padrão da complexidade. Era considerado bonito aquilo que era difícil de ser executado. Então, as pinturas consideradas belas no barroco eram pinturas com técnicas difíceis que apresentam um realismo impressionante, a arquitetura riquíssima em detalhes, e a literatura ela acaba tendo uma linguagem bastante rebuscada, porque sempre associam essa questão. A literatura barroca, a arte barroca, ela é a arte que preza pelo complexo. Tá? Para eles, o bonito é o difícil. E dentro dessa questão, a gente tem duas divisões dentro da linha barroca em como as coisas são produzidas. Então, por um lado, nós temos o cultismo e do outro, o conceptismo. O cultismo ele também é chamado de gongorismo, porque ele é influenciado por Góngora, que é um escritor espanhol, e ele é um jogo de palavras. Ou seja, associem o termo cultismo com linguagem culta. É quando eu produzo um texto escrito com uma linguagem extremamente rebuscada, com muita descrição, com palavras cultas, um texto tecnicamente difícil nesse sentido. Já o conceptismo, ele é chamado de quevedismo, porque ele tem influência também do espanhol Quevedo. Ele é um jogo de ideias. Então o conceptismo não é que ele seja simples. Não façam essa associação simplista de achar que o cultismo é difícil e o conceptismo é fácil. Não, a coisa não anda por aí. O conceptismo, ele apresenta um jogo de ideias. Ele não vai necessariamente usar palavras difíceis, mas ele vai usar uma argumentação lógica. Então é um texto que ele quer te convencer de alguma coisa e para isso ele vai fazer um jogo de ideias que vão ser repetidas e uma ideia vai levar a outra, uma premissa vai levar a outra premissa que vai chegar a uma conclusão. Então vai ter toda uma cadeia de pensamentos lógicos para convencer o leitor de um determinado fato, daquilo que ele deve ser convencido de acordo com o autor. No Brasil, a literatura barroca inicia oficialmente no ano de 1601 com a obra Prosopopeia do escritor chamado Bento Teixeira. Essa obra Prosopopeia é um poema épico que narra as aventuras do Jorge de Albuquerque Coelho, que era governador da capitania de Pernambuco. Embora essa obra seja a obra que inicia o barroco no Brasil, essa obra ela não tem uma grande expressão. Então, para a gente que está estudando, o mais importante é a gente saber que é a obra que inicia o barroco no Brasil, tá? Porque os principais nomes mesmo, os principais autores são o Gregório de Matos Guerra, também conhecido como o Boca do Inferno, e o padre Antônio Vieira. O Gregório de Matos Guerra é um autor que ele é a síntese do homem barroco, a síntese desse homem em conflito. Ele recebe esse apelido de Boca do Inferno porque ele tinha o costume de escrever poemas falando mal de todo mundo. Ele criticava o governo da Bahia, criticava os aristocratas, criticava a população mais pobre, não tinha quem conseguisse escapar da língua, conseguisse escapar da boca do inferno do Gregório de Matos. Então, só que ele não produzia somente essa literatura falando mal de todo mundo. Ele produzia poesia lírico-amorosa, né? Então poesia falando sobre amor, sobre relacionamentos, fazia poesia religiosa,
pedindo perdão pelos seus pecados, e a poesia satírica, que é a poesia pela qual ele mais é conhecido e o motivo pelo qual ele recebe esse apelido de Boca do Inferno. Tá? Então, por isso que ele é a síntese do homem barroco. Ele é um homem em conflito. Então, ele tem várias facetas. Ele, ao mesmo tempo que escreve um texto religioso no qual ele se ajoelha e pede perdão para Deus, ele faz outro texto detonando a igreja. Tá? E faz um outro texto se declarando para sua amada. Então, essas várias faces de um ser humano que não é homogêneo, isso representa o barroco, isso representa o barroco no Brasil. A gente tem nesse slide até um trechinho de um famoso poema dele, chamado Epílogos, que é um trecho satírico. Então, ó, que falta nessa cidade, verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha, vergonha, o demo a viver se exponha, por mais que a fama o exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Então esse é Gregório de Matos Guerra, o nosso Boca do Inferno. O outro grande nome que nós temos na literatura barroca desse período é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, na verdade, ele não é brasileiro, ele é português, mas ele tem um valor expressivo muito grande para a história da literatura brasileira, porque ele viveu grande parte da sua vida aqui no Brasil e a maior parte da sua obra foi produzida aqui no Brasil. O Padre Antônio Vieira, ele não produzia poesia, nem produzia ficção, prosa, ele produzia sermões, esses sermões de igreja mesmo, que os padres fazem para falar com seus fiéis. Só que esses sermões entraram para a história da literatura brasileira devido à sua riqueza literária. Eles eram muito bem escritos e devido a ter um conteúdo muito polêmico para sua época. O Padre Antônio Vieira, nos seus sermões, ele criticava a escravidão dos negros e dos índios. Isso, embora hoje seja uma coisa banal, uma coisa consensual, falar de escravidão, ser contrário à escravidão durante o período barroco era uma coisa que poucos se posicionavam, porque acabava mexendo com interesses econômicos de muita gente poderosa. Então o Padre Antônio Vieira foi muito corajoso e inclusive ele fez críticas nos seus sermões à própria Igreja Católica da qual ele fazia parte. Então ele colocava que dentro da igreja existia muita gente que não cumpria o evangelho, tá? Então a gente tem dois autores na literatura barroca brasileira que são conhecidos por sua crítica, né? O Gregório de Matos, Boca do Inferno, muito mais, mas o Padre Antônio Vieira também é um escritor muito crítico. Bom, agora, com base nessas informações que a gente aprendeu sobre a literatura barroca brasileira, vamos realizar umas questões. Primeira, questão da ESA, de 2011, a arte, aí temos o espacinho ali para completar, é a expressão das contradições e do conflito espiritual do homem da época. Qual é a alternativa que completa corretamente a lacuna? Letra A, clássica. Letra B, barroca. Letra C, romântica. Letra D, árcade. Letra E, parnasiana. Pausem o vídeo, deem uma pensadinha e vamos à resposta. Alternativa B, barroca. Notem que se a gente complementar aquela lacuna com a palavra barroco, vai fechar exatamente essas ideias que a gente falou sobre essa estética literária. Então o barroco é a arte do conflito, é a arte das contradições, é o homem dividido com os problemas da sua época. Questão número 2. No Brasil, o barroco foi introduzido com poeta A. Gregório de Matos, B. Jerônimo Bahia, C. Bento Teixeira, D. Padre Antônio Vieira e Luís de Camões. Vamos pensar, vamos resolver? Resposta correta é a letra C. Bento Teixeira é o autor que inaugura o barroco no Brasil. Então, lembrando, ele não tem a expressividade de um Gregório de Matos ou de um Padre Antônio Vieira, mas ele é o autor que inicia a literatura barroca no Brasil. Número 3. Com referência ao barroco, todas as alternativas estão corretas, exceto. Então, procuramos a alternativa errada aqui, não a correta. Letra A. O barroco estabelece contradições entre espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. B.
O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em vista seu aprimoramento com base na cultura greco-romana. C. O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, conflito entre tendências opostas, de um lado o teocentrismo medieval, de outro o antropocentrismo renascentista. D. A arte barroca é vinculada à Contra-Reforma. E. O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérboles e de metáforas. Então, vamos dar uma analisada e procurar qual dessas alternativas é a exceção, qual que não corresponde à literatura barroca. E a alternativa correta é a letra B, tá? O que nos torna essa questão uma questão errada é falar que ela tem base na cultura greco-romana. Isso não acontece, tá? Então, essa é a alternativa que devemos marcar. É interessante a gente observar ali também a alternativa E. Ela está correta, mas vocês podem ter alguma dúvida, pensar, sintaxe obscura, hipérboles, metáforas, o que é isso? Tudo que fizer referência a um texto complexo, a um texto de uma estrutura complexa, para o barroco é correto. Lembrem, para o barroco, o padrão estético de beleza artística é aquilo que é complexo, aquilo que é difícil. Com essa, terminamos mais uma aula de literatura brasileira. Nos vemos, até a próxima!